Cansado de ver seu trinca-ferro mudo enquanto o do vizinho racha o bico? Se o seu pássaro não abre o canto, o erro não é dele, é do seu manejo que tá frouxo. Eu vou te entregar agora o passo a passo que coloca qualquer trinca-ferro na ordem, tirando o bicho do frio e botando fogo de verdade no prego. Prepara a caneta, porque o que eu vou te falar aqui, muito criador de elite esconde as 7 chaves. O grande erro de quem tem trinca-ferro mudo é achar que o pássaro é uma máquina que você liga e desliga. O trinca é bicho de território, é bicho de personalidade. Se ele não se sente o dono do pedaço, ele não vai abrir o canto nem se você der o melhor milho do mundo. O primeiro passo para colocar o bicho na ordem é o prego fixo. O pássaro precisa ter o seu lugar sagrado na casa, um ponto onde ele se sinta seguro e dominante. Se você fica mudando a gaiola de lugar toda hora, uma hora na sala, outra na cozinha, outra no fundo, você está deixando seu trinca confuso e acuado. Ele nunca vai firmar o canto porque sente que o território dele está sempre mudando. Escolha o melhor lugar, alto, arejado e onde ele tem a visão de quem entra e sai. Ali é o trono dele. E aqui entra o pulo do gato que muito criador de elite não conta, a higienização psicológica. Você já reparou que logo depois que você limpa o fundo da gaiola e troca a água, o trinca costuma dar aquele repasse? Isso não é coincidência. Gaiola suja, com poleiro cheio de fezes e fundo encardido, deixa o pássaro amofinado, sem ânimo. O trinca-ferro de fibra é vaidoso. Quando você mantém a gaiola impecável, o pássaro sente que o ambiente está favorável para ele ostentar. Além disso, o manejo de mão na gaiola precisa ser firme, mas sem assustar. O bicho tem que confiar em você. Se toda vez que você chega perto ele se bate, esquece, ele nunca vai cantar na sua frente. Você precisa amansar o bicho no manejo, mostrando que você é o parceiro dele na lida, não um predador. Outro detalhe que o pessoal do interior sabe bem, o trinca lê o seu movimento. Se você entra no ambiente com pressa, fazendo barulho e batendo porta, você quebra a ordem dele. O silêncio e a tranquilidade no ambiente de descanso são o que dão combustível para ele explodir no banho de sol. O território dele é o refúgio, onde ele recarrega a bateria da fibra. Sem um território estabelecido e uma gaiola limpa de verdade, seu trinca vai continuar sendo um passarinho frio. A ordem começa de dentro para fora, da confiança dele no lugar onde ele mora. Tá gostando da aula? Então venha para a nossa área de membros. Lá você tem acesso a vídeos exclusivos e prioridade total nos comentários para tirar suas dúvidas direto comigo. Agora presta atenção, porque aqui é onde muito passarinheiro se perde e acaba com o fígado do bicho. Tem gente que acha que trinca-ferro é bicho de salada de fruta. Enche a gaiola de mamão, banana, maçã e laranja todo santo dia. Sabe o que acontece? O pássaro engorda, fica preguiçoso e o canto, que é bom, nada. O trinca-ferro de fibra precisa de combustível de alta octanagem, não de excesso de açúcar. Fruta é petisco, é agrado, não é a base. A base do seu manejo de elite tem que ser uma extrusada de primeira linha, porque é ela que vai dar a proteína e as vitaminas que o bicho precisa para ter fôlego de cantar o dia inteiro sem arriar. Mas o criador raiz sabe que o segredo do fogo está no detalhe. Você quer ver seu trinca abrir o bico com força? O milho verde é indispensável, mas tem o jeito certo de dar. Não é aquele milho velho, duro, de mercado. Tem que ser um milho leitoso, fresquinho e só em dias estratégicos, como no dia do banho de sol ou antes de um desafio. Ele funciona como uma injeção de energia natural. E não podemos esquecer do tenébrio. Muita gente tem nojo ou preguiça, mas o tenébrio é a proteína viva que o trinca buscaria na natureza para ganhar fibra. 2 ou 3 bichinhos desses por dia, na mão, servem não só para nutrir, mas para criar aquele laço de confiança entre você e o pássaro, que a gente falou no capítulo anterior. Outro ponto que ninguém te fala, a água. Tem criador que deixa o bebedouro ficar com aquele lodo verde no fundo. Isso mata o canto do pássaro. A água tem que ser filtrada e trocada todo dia, de preferência 2 vezes se o dia estiver quente. E o ferro? O trinca-ferro leva esse nome por um motivo,
Mas o excesso de ferro na alimentação, presente em algumas rações baratas e frutas escuras, pode causar a hemocromatose, que é uma doença silenciosa que mata o bicho por dentro. O equilíbrio é a chave. Quer o bicho na ordem? Dê o que ele precisa para ser um atleta, não um passarinho de estimação gordo de gaiola. Quando a alimentação está ajustada, o olho do bicho brilha, a pena fica colada no corpo e o peito estufa. Aí, meu amigo, ele está pronto para o próximo passo, que é o que realmente acorda o sangue do campeão. Mas o combustível sozinho não faz milagre se o motor estiver frio. Existe um elemento natural, de graça, que muita gente usa errado e acaba cozinhando o pássaro em vez de esquentar. E se você não souber o horário exato de oferecer isso, seu manejo de alimentação vai todo pro lixo. Presta atenção aqui. Banho de sol não é cozimento. Tem criador que coloca o trinca-ferro no sol do meio-dia e esquece o bicho lá até a língua ficar de fora. Isso não esquenta passarinho, isso acaba com a saúde dele. O banho de sol de elite tem hora e tem propósito. O trinca precisa do sol da manhã, aquele até às 9, 10 horas no máximo. É esse sol que fixa a vitamina D e, principalmente, dispara a produção de testosterona natural. É o hormônio do fogo. Quando o sol bate na pena e aquece o corpo do bicho do jeito certo, o sangue ferve e ele sente vontade de dominar o terreiro. Se você não tira seu trinca para tomar esse sol pelo menos 3 vezes por semana, você nunca vai ter um pássaro de ordem. E logo depois do sol, vem o parceiro inseparável do fogo, a banheira. A água limpa e fresca na banheira é o termômetro do seu trinca. Se você coloca a banheira e o pássaro não pula dentro, abre o olho, porque tem alguma coisa errada. Ou ele está doente ou está amofinado demais. O banho ajuda a alinhar as penas e abaixa a temperatura corporal depois do sol, o que dá um choque térmico positivo que faz o bicho querer cantar para se secar. É naquele repasse depois do banho que o trinca começa a firmar o canto de verdade. É a higiene que traz a valentia. Mas não adianta nada o bicho estar com a pena bonita e o bico quente se ele não tiver fôlego. Trinca-ferro de gaiola pequena vira passarinho de poleiro, fica gordo e cansa no terceiro canto. O segredo dos grandes criadores é o voador. Pelo menos 2 a 3 metros de voador para o bicho exercitar o peito, bater asa e ganhar resistência. Um trinca que se exercita tem mais oxigênio no sangue e aguenta cantar o dia inteiro na estaca sem arriar as asas. O manejo do voador é o que diferencia o pássaro que só faz barulho daquele que realmente sustenta a fibra no desafio. É o treino do atleta antes da competição. A primeira coisa que você precisa enfiar na cabeça é: fêmea não faz milagre, ela é o toque final. Tem criador que assim que vê o bicho meio frio, já quer atolar o trinca na fêmea. Isso é a maior burrada que você pode fazer. Se o seu pássaro não tem o alicerce que a gente falou nos capítulos anteriores, território, comida de ponta e saúde, a fêmea só vai servir para estressar o bicho. O trinca-ferro viciado em fêmea é aquele pássaro que só canta se estiver vendo a fêmea, e se você tira ele de perto, ele murcha, para de cantar e fica piando frio. Esse bicho não serve para torneio e não serve para passeio. O segredo do criador de elite é o manejo do piado. O seu trinca não precisa ver a fêmea o tempo todo, ele precisa ouvir ela. É o chamado piado de encosto. Quando o macho ouve a fêmea piando em outro cômodo, ele entende que tem uma família para defender e um território para garantir. Isso levanta a moral do bicho sem deixar ele louco. Se você mostra a fêmea de cara o tempo todo, ele entra em um estado de excitação tão alto que ele para de cantar para querer brigar ou galar. E o que a gente quer é canto, é fibra. O ponto do trinca é uma linha muito tênue. Você tem que observar o comportamento. Se você mostra a fêmea por 5 minutos e ele sai rachando o bico, esse é o tempo dele. Se ele vê a fêmea e começa a bater asa e piar fininho, você passou do ponto. Ele esquentou a cabeça e não o peito. Cada trinca tem um ponto de fêmea diferente. Tem bicho que precisa dormir no piado para amanhecer com ordem, e tem bicho que, se ouvir uma fêmea, trava. O segredo é o manejo de observação.
Nunca deixe seu trinca morar junto com a fêmea na mesma gaiola ou no mesmo visual 24 horas por dia. A saudade e o desejo de defender o território é o que faz o trinca-ferro de elite abrir o canto com aquela valentia que a gente gosta de ver. Muita gente acha que colocar na ordem é só deixar o bicho tinindo dentro de casa. Mas o trinca-ferro de elite precisa de estrada. O passeio é o que amadurece o pássaro. Mas não é qualquer passeio. Existe um momento certo. Se você tira um pássaro que ainda está chupando o dedo, ou seja, começando a querer abrir o canto, e leva ele direto para um repasse onde tem 3, 4 trincas rachando o bico, você vai estourar o seu bicho. Ele vai amofinar, vai correr e você vai levar meses para recuperar a confiança dele. O segredo é a progressão. Primeiro, leve o bicho para um lugar neutro, uma praça ou uma mata onde ele seja o único. Deixe ele sentir o vento, ouvir os pássaros nativos e entender que ele pode dominar aquele espaço também. Quando ele começar a cantar com força fora de casa, aí sim ele está pronto para o teste de fogo. O criador raiz sabe ler os sinais. Se você encosta perto de outro e o seu trinca arrepia a pena da nuca, abaixa a asa e começa a dar aquele racho de bico, ele está aceitando o desafio. Agora, se ele começou a piar fino ou ficou estático no puleiro, mude de lugar na hora. Ele ainda não está na ordem de disputa. A ordem de verdade, aquela que a gente busca, é quando o pássaro se torna dono do terreiro em qualquer lugar que você pendure a gaiola. E isso só se consegue com paciência. O trinca-ferro é um pássaro de memória. Cada vez que ele ganha uma briga de canto ou que ele domina um passeio, a testosterona dele sobe e a fibra endurece. É assim que se faz um campeão. O manejo de elite não é sobre forçar o bicho, é sobre dar as condições para que a natureza dele, que é de ser um guerreiro, apareça por conta própria. Depois de tudo que a gente conversou, você percebeu que colocar um trinca-ferro na ordem não é sorte e nem milagre, é constância. O criador de elite é aquele que entende que o pássaro é o reflexo da dedicação dele. Se você é um cara desorganizado, que troca água um dia sim e outro não, que não tem horário para banho de sol e que quer pular etapas usando fêmea antes da hora, seu pássaro nunca vai ter uma ordem de verdade. Ele pode até dar uns cantos, mas na hora do aperto, na hora que o bicho pega na estaca, ele vai arriar. A paciência é a ferramenta mais forte do criador raiz. Às vezes, o seu trinca só precisa de uma semana a mais de voador ou de um prego mais sossegado para explodir. Aprenda a ler o seu bicho. O trinca fala com o dono através do jeito que pula no puleiro, da forma como limpa o bico na madeira e da intensidade do canto. Quando você alinha o território, a alimentação bruta e o passeio estratégico, o resultado é inevitável. Você não vai mais precisar procurar a ordem é que vai morar na sua casa. Agora é com você. Pegue esse passo a passo, saia da teoria e vá para a lida. A estaca não aceita desaforo e o mato só respeita quem tem manejo de verdade. Quer elevar o nível do seu plantel? Então não perde tempo e venha para nossa área de membros. Lá você tem acesso a vídeos exclusivos e prioridade total nos comentários para tirar suas dúvidas direto comigo e não errar mais no manejo.